Ok, eu quero começar a ensinar. Senhor, abençoado seja o teu nome, toque o teu povo hoje. Abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero mostrar como intensificar o poder de Deus em sua vida. Eu estou dizendo que está na Bíblia, está na Bíblia. Eu vou falar sobre como posso começar discutindo sobre a importância de permanecer acordado no Espírito. Em Gálatas, em Efésios capítulo 5, versículo 14, importa-nos, diz que acorda você que dorme de dentre os mortos e Cristo te dará luz. Uau! Desperta o tu que dormes. Levanta-te de dentre os mortos e Cristo. A luz do Senhor em um cristão adormecido é comparado a um pecador morto nesse versículo. Porque diz que acorda, levanta-te de dentre os mortos. Levanta-te de dentre os mortos. Agora, isso foi escrito para os crentes, isso não foi escrito para o mundo. Ele está escrevendo para a igreja em Éfeso, e ele diz, ressuscita-te dos mortos, porque você está dormindo. Então, um cristão adormecido ou um cristão sem oração é comparado a um pecador morto. Agora, há um clamor fora do coração do Pai. Hoje, o seu clamor é que a igreja seja despertada, acordada do sono. Porque uma igreja adormecida é uma igreja morta. Uma igreja adormecida é uma igreja silenciosa. Uma igreja adormecida é uma igreja derrotada. Precisamos da parte de Deus hoje. Não precisamos de você conhecer a importância sobre se derrotar o inimigo pelo inimigo no mundo. Viva para que o Senhor comande. Em Joel 3:9. Os homens poderosos, segundo o povo acorda, eles se tornariam poderosos no Senhor. Em outras palavras, eu quero dizer, mostre-lhe como intensificar sua vida de oração em 10 vezes. Eu sei que você não pode acreditar. Mas para você, eu vou lhe ensinar sobre isso. Amanhã eu vou lhe dar como jejuar amanhã, porque é isso que você faz. Você sabe que o jejum intensifica 10 vezes o poder de Deus em sua vida? 10 vezes, isso mesmo. Você me ouviu dizer bem. Amanhã eu vou lidar com os 3 tipos de jejum. Os 3 tipos diferentes de jejum e para que serve. Se você está enfrentando um problema na sua vida hoje, eu digo, não sei o que fazer, o jejum te mostrará, você é a solução, que o jejum trará um milagre que eu prometo a você. O jejum é tão poderoso porque intensifica o poder espiritual na vida das pessoas. Mesmo o poder demoníaco, você conhece as religiões hoje, que os demônios rápidos são liberados através disso. Você se pergunta por que algumas religiões estão espalhando hoje, em todo mundo, porque algumas religiões estão se espalhando ainda mais rápido que o cristianismo, em alguns lugares, por causa do jejum. Quanto mais pessoas estão jejuando, a religião se espalha. Quanto mais as pessoas estão jejuando. Use a sabedoria que eu estou te dizendo a você. O jejum aumenta o poder em ambos os mundos. No mundo espiritual, onde o Deus está no mundo, e o espiritual, onde o diabo está. Bem, então os cristãos de hoje não estão jejuando. Religiões sim. Sim, não os crentes. Você pode apostar que eles estão. Acreditem. Essas coisas, mas eles acreditam no Senhor Jesus. Quero dizer, então o jejum libera um poder incrível. Um poder glorioso, mais do que você imagina. Eu vou mostrar para você no mundo. Então não perca amanhã. Mas eu quero começar a falar hoje sobre isso. Porque Deus diz em sua palavra maravilhosa. Porque os cristãos estão dormindo em Sião. Isaías capítulo 61. Então, é assim que as pessoas perdem a unção. É assim que as pessoas caem no pecado. É assim que as pessoas perdem a fé. É assim que as pessoas ficam tão confusas com o mundo e os demônios, porque eles não estão jejuando. Eles estão dormindo. Lembre-se do que aconteceu com Sansão. Ele perdeu a unção enquanto dormia. Você sabe que eu disse muitas vezes, o Espírito Santo sempre anuncia a sua chegada, mas ele nunca anuncia a sua saída. Você ouviu dizer, o Espírito Santo anuncia a sua chegada, ele nunca anuncia a sua saída, sua partida. Por isso diz sobre Sansão que o Senhor tinha partido e ele não sabia que Deus o tinha deixado.
porque ele dormiu nos joelhos de Dalila. Lembre-se de Dalila, estava dormindo nos joelhos de Dalila quando o Espírito Santo se foi, o poder de Deus se foi, e ele não sabia. Ele tentou se sacudir como das outras vezes, pensando que Deus estaria com ele, mas não funcionou. Então, agora, quando o pecado entrou na vida de Adão, o que ele fez? O que ele estava fazendo quando o pecado tomou conta? Ele estava mastigando, ele estava comendo. O que Jesus estava fazendo quando começou o seu ministério? Ele estava jejuando. Você está entendendo isso agora? Adão estava comendo e ele trouxe um desastre. Jesus estava jejuando e ele trouxe uma vitória. Então o primeiro Adão começou a sua vida comendo, desobedecer a Deus e comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que é que ele perdeu todos os dias? E no segundo Adão, o nosso maravilhoso Senhor Jesus, começa a estar jejuando 40 dias. E diz que ele saiu daquele deserto com poder de Deus para operar milagres. Milagres começaram a acontecer. Há uma abençoada escritura. A propósito, eu quero dizer que você no capítulo de Gálatas, capítulo 3, no capítulo 3 de Gênesis, começando no versículo 6 e 7. Tudo quanto se come sem jejuar. Tudo enquanto se come sem jejuar. Jesus, graças a Deus, eu te agradeço. Quando o Senhor começou o seu ministério, ele sabia o que fazer. O Espírito Santo o enviou. Diz em um evangelho que o levou, que o guiou até o deserto. E ele jejuou por 40 dias e 40 noites. O inimigo veio tentá-lo e Satanás perdeu a batalha. Porque Jesus estava jejuando. Você entendeu? O Senhor entendeu o poder do jejum. Ele sabia. Agora, em 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. Oh, glória a Deus. Fico tão animado só em pensar nisso. Primeiro capítulo 10, versículo 7. O que a Bíblia diz ali? Dizendo, não sejam idólatras, como foram, está escrito, como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e a beber e levantou-se para se divertir. Você sabia que eles estavam adorando seus próprios corpos, comendo? Mas seja porque os idólatras não sejam adoradores de ídolos, então, em outras palavras, como estavam algum deles, como está escrito, as pessoas sentaram-se, passaram a comer e a beber e se levantou-se para brincar, para se divertir. Então, quando as pessoas não jejuam, a carne pega sobre elas, a carne assume o controle e eles se tornam servos da carne, fracamente. Você sabe o que o jejum nos libera da idolatria? O jejum nos libera da idolatria. Não só do poder demoníaco e do mundo, mas também da idolatria. E que a fornicação. Agora as letras cometem fornicação, que cometeram e caíram em um só dia 23 mil. Então as pessoas me diriam, você sabe que eu tenho um problema com isso, eu tenho um problema com isso. Você sabe que eu tenho alguns pedidos de oração, muitos deles, na verdade, de pessoas que lutam contra suas próprias... você conhece na sua vida. E isso, aquilo que um sujeito uma vez me enviou, um e-mail. Um dia, ele não conseguia parar de assistir pornografia. E só há uma resposta para a pornografia em jejum. Acordar em jejum. O jejum livra as pessoas da pornografia. O jejum livra da fornicação, da idolatria. Aqui está o que diz. Por murmurar, porque eles estavam murmurando, no versículo 10. Isso é tudo resultado de não jejuar. Não diz que não sejamos idólatras. E alguns deles eram porque eles disse que eles comeram e pacificaram, se levantaram para se divertir e cometer fornicação. E eles tentaram a Cristo. E eles murmuraram. E todas essas coisas começaram a acontecer, por exemplo, foram escritos para nossa advertência, sobre que a fim de que o mundo chegaram de outra forma. Eu só queria comer e brincar, comer e beber e me divertir. E eles caíram em pecado. Há certos demônios que não virão fora de pessoas sem jejum e oração. Isso eu não quero ter alguns detalhes, porque eu não quero abalar as pessoas. Mas algumas coisas hoje na vida das pessoas, alguns problemas sexuais, estão envolvidos com problemas sexuais porque eles não estão orando nem jejuando. Porque o jejum traz as pessoas para a autolibertação. Agora, se você está lutando com alguma dessas coisas, eu estou lhe dizendo, rápido, pare de comer rápido, para que você possa parecer melhor.
rápido. Fique livre dessa coisa enquanto você estiver jejuando. Sim, eu vi isso acontecer. Quando as pessoas jejuam e o que você não pode ir até alguém, para mim, tire o diabo de mim mais rápido, orando por você. Deixe-me perguntar algo só. Confie em quem você pode confiar hoje, para ir até eles. Fale sobre isso. Quem pode pregar sua confiança? Deus teve um problema com algum problema qualquer? A quem esse pastor pode ir a ele? Eles vão expô-lo. Isso é o que está acontecendo hoje. Você sabe? Então, em um sábado, não é como costumava ser, na igreja primitiva, quando eles protegeram uns aos outros até hoje. Diga o que você faz rápido. Jejum irá livrá-lo da escravidão. Você estará livre. E você não tem que depender de pregadores que vão falar a você lá fora. Eu conheço pastores hoje, que têm alguns problemas sérios e não sabem a quem recorrer, porque eu não sei a quem confiar. Eles têm medo de confiar em alguém. Quando eu fui viver um divórcio, eu fui a um cara, isso vai te sacudir. Eu fui ver um pregador, conhecido na TV, um pregador da televisão. Eu senti que poderia confiar nele sobre o meu problema com o meu divórcio. Aconteceu em 2010, 2011. O Senhor me restaurou. Eu agradeço ao Senhor, Suzane, voltamos juntos. Obrigado, Senhor. Nós nos amamos. Obrigado, Senhor. Aqueles 3 anos não foram exatamente agradáveis. Eu fui e disse a um pastor, que um amigo meu, pensei, você sabe? Ele subiu na plataforma com milhares de pessoas e disse todas as pessoas. E falou todo em meu nome, porque todos sabiam disso. Eu teve um ministério de cura, tem multidões que seguem. E ele começou, diga a eles o que eu disse, em secreto. Eu fiquei chocado. Eu estava chocado. Pensei, em quem podemos confiar? É isso que eu quero ver em Jack Hayford. Graças a Deus pelo pastor Jack Hayford. Ele é o único homem em que eu confiei e ainda confio nele. Porque quando eu fui falar com ele, ele manteve isso entre eu e o Senhor. Graças a Deus pelo pastor Hayford. Você sabe que em mais eu podia confiar. Porque Paul Croft manteve isso entre nós. Graças a Deus por Paul Croft. Você sabe em quem mais eu confiei? Oral Robert. Graças a Deus por Oral Robert, que me manteve tudo entre nós. Porque eu precisava de 3 pessoas que orassem comigo. Mas eu fui para aquele cara primeiro, que fez tudo, jogou tudo no ventilador. Eu pensei que ainda existem pessoas em que você pode confiar. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Mas você pode encontrá-las. E se você as conhece, mas se você não pode jejuar apenas, jejum. Eu fiz, então, por isso eu posso falar nisso. Eu jejuei por dias. E isso trouxe a minha cura, porque eu sei, eu acredito no jejum. Eu acordei em jejum. E as crianças, Jess e Tasha, em casa eu disse às garotas, eu vou voltar com a mamãe. E eles começaram a chorar. E o Senhor falou comigo, faça isso. E Suzane já estava mostrando muito. Você conhece o amor e a cura e tudo. Você sabe? Perceba que o jejum já estava realmente fazendo o seu trabalho. Então, é poderoso. Eu estou lhe dizendo que há momentos em que você ora e apenas nada acontece. Mas com o jejum, isso acontece. Aleluia. Querido Senhor. Ok, deixa eu continuar falando sobre isso. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz que um homem é vencido do mesmo, ele é levado à escravidão. Então, Adão falhou porque ele foi vencido. Eu comecei a comer, ele começou a comer, mas quando Jesus jejuou, você sabe, porque eu amo ler Lucas capítulo 4, quando ele saiu daquele jejum, aqui está dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi conduzido pelo Espírito pelo deserto, e agora ele está sendo tentado, ok? Mas ele estava jejuando, e por quê? Veja, ele saiu cheio do Espírito Santo, mas olha o que diz o versículo 14. Eu amo isso. E Jesus voltou no poder do Espírito Santo para a Galileia. Então, ele entrou com o poder e ele saiu com o poder porque ele estava jejuando o tempo todo. Você sabe quando você começa a jejuar, você sabe? Você entra com o poder. Então, versículo 1, ele entra
com o poder. Versículo 14, ele sai com o poder. Eu acho que isso é maravilhoso, é maravilhoso. Ver como Deus usou tão poderosamente. Porque é isso o que o levou a dizer no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ou ele me ungiu porque ele estava jejuando. Então, o jejum é tão poderoso que realmente ele dá domínio e restaura. Se você o perder, ele lhe dá domínio e lhe restaura aquilo que você perdeu. Alguém disse que se uma pessoa pode jejuar, ela pode fazer qualquer coisa. Eu acredito. Outro homem disse, porque quando controlamos o apetite, estamos em controle da carne, o rei do nosso corpo. Então, se uma pessoa pode jejuar, ele pode fazer qualquer coisa, porque o jejum controla a carne. Porque quando nós o fazemos, controlar o rei da carne, então a Bíblia nos diz que nós não podemos cometer adultério. Você sabe que é o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 5. Olha, isso é incrível. Quando as pessoas não jejuam, elas caem no pecado. Então é hora de acordar, certo? Ok? Jeremias. Você sabe que eu posso dizer outras coisas, mas você precisa ter cuidado aqui sobre algumas coisas. Algumas outras religiões e o que eles fazem e o que acontece quando eles estão jejuando. Eu estava dizendo isso na noite passada. Meio que era esse tipo de... Ele chamou a sua atenção. Ele disse em voz alta? Absolutamente sim. Porque algumas religiões que são obrigadas a jejuar anualmente e jejuam por um longo período de tempo. Isso é incrível, o poder que acumula em suas vidas, certo? Mas não é sobre isso, pessoal. Vamos lá. A propósito, Jeremias capítulo 5, 7. Diz, Jeremias capítulo 5, versículo 7 diz, que devo te perdoar por isso, teus filhos que me abandonaram, que eles não são deuses. Observe, quando eu os tinha alimentado completamente, o que eles fizeram? Eles cometeram adultério. E eles começaram a se reunir por tropas em casas de prostitutas. Eles começaram a se reunir em casa de prostituta. Uau! Quando as pessoas não jejuam, elas caem. Elas caem em pecado. Nesse caso, Deus diz em Jeremias 5,7, eles caíram em adultério. Eles caíram em prostituição. Fornicação. Porque não controlar esse rei carnal fará com que as pessoas abandonem a Deus. Eu acabei de dizer o poderoso. Quando as pessoas não jejuam, elas abandonam a Deus. Eu estou dizendo que o jejum mantém você andando com Jesus. É por isso que o Senhor falou sobre isso. É por isso que Ele mesmo falou sobre jejuar. Porque você acha que Ele estava jejuando. Agora, você sabe que eu não quero ouvir a desculpa. Bem, eu tenho um noivo, então eu não preciso jejuar, eu tenho um noivo, não preciso jejuar. Eu perguntei a um homem se você jejua. Ele disse, não, eu tenho um noivo. Quando Jesus estava na terra, eles não jejuaram porque ele estava com eles fisicamente. Adivinha, o que ele fez? O jejum por eles. Oh, glória a Deus. Os discípulos não jejuaram porque Jesus jejuou por eles. Muitas das vezes, ele próprio jejuava. Então, quando eles vinham, dizia bem, os fariseus, eles jejuam. E João Batista, você sabe, os discípulos dele jejuam. E assim por que diante. Mas por que seus discípulos não jejuam? Ele diz, porque o noivo está com eles. Mas quando o noivo partir, eles jejuarão. Que significa mantê-lo por perto, em jejum, para manter a sua presença em jejum. Então, quando aquele pregador me enviou bem, eu tenho um noivo comigo. Eu não quero ouvir isso, porque realmente não era exatamente o que a Bíblia ensina. Então, o jejum mantém as pessoas andando com Deus. Porque em Deuteronômio, capítulo 32, amanhã vamos lidar com cerca de 3 fatos acerca do jejum. Como entramos e como saímos. E por quê? E por que razão? E o que é que devemos estar pedindo quando jejuamos? Em Deuteronômio 32, versículo 15, estou quase pronto para deixar. Mas Jerusalém significa Israel. Ele era um dos nomes de Israel. Que depois que ele começou a comer e a engordar, eles não estavam jejuando. Então, você está crescido, você não está jejuando. Você está coberto de gordura, você não está jejuando. Então, ele abandonou Deus. O que ele fez?
O que ele fez? As pessoas que não jejuam, eles abandonam o Senhor. Você conhece as pessoas que estão se afastando de Deus da fé agora? Aquele líder de adoração. Os dois estão longe, se afastaram da fé. As pessoas famosas. Posso apostar a minha vida nisso. Aquelas pessoas não estavam jejuando. Porque quando as pessoas não jejuam, elas abandonam o reino. Elas abandonam a fé. Ninguém que já jejuou se afastou do Senhor Jesus. Ninguém. Que eu conheci, ninguém. Nunca se afastou. Eu sinto que eles estão perdendo a unção. Ninguém nunca abandonou a fé. É alguém que jejua e ora. É impossível que isso aconteça. Mas aqueles que não bem, eles entram em apuros. Você sabe, eu tenho agora que o Paulo significa no 1 Coríntios capítulo 9, 27, sobre o meu corpo e trazer a sujeição para que de qualquer forma eu tenho pregado para os outros, eu mesmo não serei expulso. Porque ele jejuou, porque era a coisa que ele fazia. Quando ele conheceu o Senhor Jesus na estrada para Damasco, o que ele fez? O que ele estava fazendo? Ele estava jejuando por quantos dias? Por 3 dias. Ele disse que Ananias o encontrou e lembra o que ele estava fazendo? Ele estava jejuando. Ele começou sua vida no Senhor, jejuando. E quantas vezes ele falou sobre isso? Jejum. Ele diz em jejum, muitas vezes. Leia na sua Bíblia. Em jejum, muitas vezes. Ele costumava dizer, era isso que eu mantinha. Eu acredito que isso quer dizer, eu mantenho meu corpo em sujeito a Jesus, eu te louvo por isso. O Senhor fala com cada pessoa agora. Não importa, Senhor, ensine sobre o jejum, para que nunca mais o negligencie. Que o Senhor traga sobre ele um lugar de liberdade, glória e poder, em nome de Jesus. Que o seu poder venha intensificar em suas vidas, para a glória e honra. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Eu sinto a unção de Deus, eu libero uma unção sobre eles. Levante as suas mãos e receba. Eu libero esta unção nas pessoas, agora. Eu libero a unção sobre essas pessoas agora, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Agora é hora de dar para o trabalho do Senhor. Não se atreva. É hora de dar ao trabalho do Senhor. É a palavra, é o seu comando. Dar não é um conselho, é um comando. Quando nós damos, não desobedecemos. Quando nós obedecemos, nós pecamos. Jesus não disse dá. Eu te aconselho. Ele disse dê e te será dado. Ele disse dê e te será dado. É uma ordem. É uma ordem do céu. Será dado a você em boa medida, sacudida, recalcado, transbordante será dado. Se você honrar o Senhor com a sua abundância, é isso que você vai ter. Ele nos diz para honrar com os primeiros frutos de tudo. E então, Ele vai nos abençoar. Bendita justiça, coloquem sobre você na sua vida. A única maneira de sairmos da luta financeira é fazer o que está escrito no Salmo 126, versículos 5 e 6.